Tá, mas eu vou ser bem específico. A questão que ainda não caiu bem a minha ficha, vamos dizer assim, a gente está falando, então, de uma política expansionista de território. Se a gente está falando de uma política de expansão de território, significa que os discursos, quando da posse do Trump e nas primeiras semanas de segundo mandato, não eram bravatas, como muita gente pensou que fosse. Ele estava falando de seus reais desejos. E aí a gente vai lembrar que ele falou em trocar o nome do Golfo do México, ele falou em olhar de volta para o campo doméstico, o quintal, ele falou não só em Groenlândia, como falou também em Canadá. E como é que vai funcionar isso no seu ponto de vista? Ele vai ocupar e ocupou, não vai existir resistência bélica por parte da União Europeia. E se não existir, então a gente está diante de alguém que decidiu que vai aumentar o seu território e fim de papo, todo mundo aceita. É isso? Não, eu acho que vai ter algum nível de resistência não militar, que na Groenlândia eu não vejo um cenário militar que seja possível confrontar se os Estados Unidos realmente... a não ser que o Reino Unido não vai deflagrar uma guerra nuclear com os Estados Unidos por causa da Groenlândia. Não vai. Agora, as consequências para os Estados Unidos, consequências políticas, econômicas, inclusive militares, vão ser devastadoras, como, na minha opinião, já estão sendo. Porque um império... um país que detém uma hegemonia como os Estados Unidos detém ainda, os Estados Unidos é um país muito poderoso, declinante, em minha opinião, no seu poder, mas ainda muito poderoso, com formidável poder diplomático, militar. Ele não mantém esse conjunto de poderes, de influência cultural, midiática, apenas pelo seu poderio econômico ou militar. É necessário que essa potência hegemônica tenha uma capacidade de liderança moral que os Estados Unidos erudiu completamente. Então, a gente está vendo agora o presidente do Canadá o primeiro-ministro do Canadá indo para a China, dizendo que quer formar uma parceria estratégica com a China. Qual é o parceiro, por mais histórico que seja, que com essas atitudes de Trump vai amarrar o seu destino a um país tão instável como os Estados Unidos vem mostrando ser nos últimos tempos, sob a liderança de uma pessoa que despreza qualquer regra internacional. Isso tem um custo político, geopolítico, claro, na liderança americana. Isso vai erodir, esgarçar a liderança americana no mundo. E isso, repito, não vai ter, na minha opinião, consequências militares. Não acho que os Estados Unidos vão ser derrotados militarmente caso queiram, de fato, ocupar, que é uma possibilidade. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Você perguntou, Viaro, se eu achava que existia essa possibilidade. Eu acho que existe essa possibilidade. Não estou afirmando que vai acontecer, porque é isso. O Trump, apesar dele ser um autoritário, uma pessoa com, na minha opinião, neofascista, apesar disso, ele também, sobre ele, poderosas forças incidem, poderosos interesses convergem sobre ele, pressionam, dizem, vai ter essa consequência, vai ter aquela consequência. Então, as consequências para a liderança americana, inclusive militares a médio prazo, virão, porque se formarão inevitavelmente novas alianças militares, porque esse mundo vai precisar, justamente porque você falou, o mundo não vai aceitar assim, invadir, sequestrei um chefe de Estado de um país soberano, invado um território de um país que era meu aliado fiel, porque, veja bem, a Dinamarca, ela chega a se humilhar, porque eu estava vendo a entrevista de desses representantes da Dinamarca, e disse assim, não, mas os Estados Unidos já estão na Groenlândia, porque eles têm uma base militar lá, eles têm um acordo de ocupação de parte da Groenlândia para instalar sua base militar, onde ele tem um sistema lá de monitoramento por satélite de mísseis e tal.
onde ele só precisa comunicar ao governo da Dinamarca: estou enviando tantos soldados, estou enviando tantos equipamentos, não precisa nem da permissão, é uma comunicação. Então eles dizem: a gente é a favor que os Estados Unidos estejam na Groenlândia, a gente só não quer perder o controle formal da Groenlândia, a gente só não quer que os Estados Unidos sejam dono da Groenlândia como o Trump quer. O mundo aprende, vê isso, vê que não dá para confiar nos Estados Unidos como parceiro, e isso também tem incidência econômica. Como é que eu vou confiar, por exemplo, em apostar as reservas do meu país ou aplicar em tesouro americano, em papéis de tesouro americano, se amanhã o Trump pode chegar e congelar, por exemplo? Quer dizer, são muitas implicações. Eu não acho que o mundo vai ficar parado vendo. Acho que o mundo não vai assistir passivamente essa escalada, que é uma escalada anexionista, porque o Trump, desculpa, Viário, se eu estiver falando... Ótimo. Essa escalada do Trump, eu comparo muito com uma tese que o fascismo clássico, no século XX, entronizou como uma contribuição, entre aspas, do fascismo. Porque antes, as aventuras imperialistas coloniais, elas, falsamente, elas se atribuíam a algum princípio moral. Então, assim, não, nós vamos colonizar a África, não é para roubar os recursos naturais da África, é para levar a civilização. Nós vamos explorar a América Latina, para levar, né, a fé cristã. Não, com o fascismo clássico, surge a teoria do spatio vitale, né, da Mussolini, e do Lebensraum, alemão, que era a teoria do espaço vital. Por que você vai invadir povos soberanos? Porque eu preciso desse espaço para o meu interesse do meu povo. O que o Trump, naquela famosa entrevista que ele deu no início do ano passado, na mansão dele, lá de campo, quando perguntaram para ele: mas peraí, por que você precisa do Canadá? Ele falou: não, preciso porque por que você precisa da Groenlândia? Eu preciso para minha segurança nacional. Ou seja, ele não usou nenhum tipo de argumento elevado, ou de argumento que é o espaço vital. Agora mesmo, os subservientes, lacaios, covardes, líderes europeus, aqueles mais alinhados com os Estados Unidos, eles quase imploraram para o Trump dar uma justificativa, que a gente sabe que é falsa, seria falsa, mas dar uma justificativa elevada para o que fez com a Venezuela. Não, peraí, eu estou sequestrando o ditador Maduro para devolver para o povo venezuelano a democracia. O que o Trump faz? Não, é pelo petróleo. O petróleo da Venezuela é nosso, eu preciso do petróleo. Ou seja, quer dizer, isso tem consequências inevitavelmente. Para mim, e encerro nessa parte, porque eu me alonguei, para mim, isso é uma prova de grande fraqueza, não é prova de força, não, é prova de grande fraqueza dos Estados Unidos. Agora, primeiramente, tuas colocações super sóbrias, inclusive, não se preocupa com o tempo, que a gente está aqui para conversar mesmo. Agora, eu já ouvi algumas pessoas, antes de conversar contigo, algumas pessoas com a mesma ideia de que isso é uma prova da fraqueza dos Estados Unidos. Eu tenho dificuldade, eu até queria que tu me ajudasse a entender, eu tenho dificuldade de entender a prova de fraqueza quando eu me coloco no lugar de quem está sendo atacado por esse império decadente. Eu tenho essa dificuldade. A minha formação de comunicação é em rádio, e a minha formação em rádio, eu sou originalmente narrador de futebol. Em formação de rádio para narrador de futebol, a gente aprende uma máxima: parem com essa história de que o time que está ganhando de 1-0, o resultado é perigoso. É perigoso para quem está perdendo. Né? Vamos parar com essa história, porque quem está perdendo pode tomar o segundo. Né? Então, quando dizem para mim é um sinal de fraqueza, desculpa, tá? Eu estou querendo criar uma provocação aqui mesmo. Quando diz fraqueza é para quem tem o seu presidente preso.
Esse é o sinal maior de fraqueza. Fraqueza é a Groenlândia, que se o Trump disser amanhã nós vamos invadir, ele vai invadir. E nada vai acontecer. Absolutamente nada. Para impedir que ele entre? Não. A não ser que tu me diga assim, não, os exércitos da Suécia, da Noruega e da Alemanha vão atirar contra os americanos. Eu duvido. Eu, sinceramente, eu duvido. Por quê? Porque o cara é uma potência militar. E aí é que eu não consigo entender a fraqueza, entende? O poderio bélico que ele tem é maior do que talvez só vai competir com China e com Rússia. Hoje, se ele quiser acabar com a Europa, ele pode. Ele pode. Principalmente porque ele não está nem mandando os recursos que ele mandava para a Europa há pouco tempo. Ele saiu de tudo que é lugar. Então eu queria te ouvir de novo a partir dessa... E não me entenda mal, por favor. Não. Queria te ouvir sobre essa... E que nessa... Muita gente está dizendo, é fraqueza, é fraqueza. Fraqueza para quem, cara pálida? Eu lhe pergunto. Eu vou explicar o meu ponto de vista. E concordando contigo no futebol, eu que sou vascaíno apaixonado, gosto muito de futebol, eu nunca gostei disso que você falou aí mesmo. Que ela não, tá ganhando de 2-0. Tem gente que diz isso, 2-0 é um resultado perigoso. Eu nunca falei, 2-0 é perigoso para quem, bicho? Concordo totalmente com você. O problema é que na política internacional, o jogo não é de 90 minutos e não é de um time só contra outro. Você tem um jogo, um campo muito mais amplo, né? E com no futebol você tem centenas de milhares de possibilidades de jogar durante uma partida. Relações internacionais multiplica isso por 1000. Sim. Quando eu falo que é fraqueza, pelo seguinte, porque quem tem... Os Estados Unidos, quando sai da pós-Guerra Fria, os Estados Unidos saem com tal força que ele pôde impor. Primeiro, ele já saiu muito forte, como o principal país capitalista do mundo, completamente, era incontestável no final da Segunda Guerra Mundial, um papel de liderança dos Estados Unidos entre os países capitalistas. Era o líder, reconhecido unanimemente. E a partir daí, ele começou a forjar, influir nas instituições multilaterais para criar regras que o beneficiassem. E quando essas regras começavam um ou outro ponto a atrapalhar, ele convocava todo mundo e mudava as regras. E as pessoas mudavam de bom grado as regras. É prova de fraqueza. Isso se acentuou depois da Guerra Fria, com o fim da União Soviética, com o fim do campo socialista no leste europeu. Quando os Estados Unidos, mesmo com regras que ele ajudou a formatar ao longo do tempo, ele já não consegue competir e influir e determinar o rumo das coisas à base do, entre aspas, soft power, que nunca foi só soft power, né, foi poder bélico, mas, né, com todo um arcabouço de, estamos aqui em nome de regras democráticas. A gente sabia que era um discurso falso, mas havia essa aparência e havia, pelo menos, um verniz ali de, olha, tem regras aqui, nós temos regras da Organização do Comércio, nós temos regras. Hoje, essas regras, mesmo com essas regras que eles forjaram, eles não conseguem manter a hegemonia dele em diversos campos, ou pelo menos tem a hegemonia deles ameaçada. Porque eu falei no início, o fato do imperialismo americano estar em declínio não quer dizer que esse imperialismo ficou fraco, pelo contrário, continua sendo a potência principal em termos diplomático, econômico, militar, cultural, né, que é muito importante. Inclusive, nesse documento que o Trump divulgou no final de novembro sobre a nova estratégia da segurança nacional americana, ele diz isso no documento: olha, nós temos um handicap aqui, que é o nosso poder de influência cultural, de influência midiática ao redor do mundo. Mas tudo isso está sendo posto em xeque, não é mais o que era. Em vários campos dos Estados Unidos está se vendo cada vez mais isolado, não consegue repetir a influência que teve em outros momentos. E a proeminência, é só você pegar os dados do que era o comércio há 30 anos atrás mundial, que é hoje, para ver o tamanho do campo que os Estados Unidos perdeu para a China e para outros países emergentes, como Índia. Então, os Estados Unidos
sem poder manter a hegemonia com base nas regras que ele criou e fazendo aquele equilíbrio que ele fazia entre o poder brando e o poder militar, restou para ele apenas o poder militar. Ou principalmente, apenas é uma palavra exagerada, principalmente o poder militar. E quando você apoia, isso é a história das nações, mostra isso, a história das nações que já dependeram dessa estratégia para manter a hegemonia, acabam perecendo como líderes, como nações líderes, porque ou você manter uma estratégia baseada apenas na coerção militar, isso tem um custo político e mesmo econômico muito grande, porque apesar da indústria bélica jogar o papel na economia americana, importante papel, só a indústria bélica não tapa o buraco de uma economia que está com vários problemas. Não sei se você viu, professor Viara, no início de janeiro, quanto foi que o Trump já anunciou que vai ser o orçamento em 2027 para a guerra? 1,5 trilhão de dólares. Num país que está... Ele mesmo foi um dos que criticava o crescimento da dívida interna americana. Agora ele está propondo um orçamento, esse ano já foi de 900 bilhões, que já é uma coisa obscena para o Departamento de Guerra, né, que ele voltou a usar o nome Departamento de Guerra. Então é fraqueza, porque a longo prazo, isso mostra que os Estados Unidos não vão conseguir sustentar sua hegemonia. Eu estou convencido disso. E talvez a gente, nossa geração, que já viu tantas mudanças nesse curto espaço de tempo, que infelizmente é a vida humana, a minha geração, por exemplo, tem 60 anos, já coisas assim que outras gerações passaram séculos sem ver. Talvez, eu acho que eu veja o fim da hegemonia americana antes do que eu esperava.